Prezados alunos, tudo bem com vocês? O objetivo nosso aqui dessas aulas vai ser a gente corrigir o PET 1 e tentar sanar as dúvidas que vocês possam ter. Começando pela questão número 1. O fosfogênio CaCl2 é um gás incolor, tóxico, asfixiante de cheiro penetrante. Esse gás, utilizado como arma na Primeira Guerra Mundial, era produzido a partir da reação do monóxido de carbono CO e do gás cloro Cl2. Qual é a geometria de cada uma dessas moléculas, respectivamente? Bom, vamos pegar os elementos que formam cada um desses compostos aqui. Então, o fosfogênio, eu vou ter carbono, oxigênio e cloro. O monóxido de carbono, eu vou ter o cloro, o carbono e o oxigênio. E o gás cloro, eu vou ter o cloro. Vamos pegar a tabela periódica e vamos saber quantos elétrons na camada de valência cada um desses elementos vai ter. Então, vai ter o carbono, o oxigênio e o cloro Cl. Consultando aqui a tabela periódica, a gente vai ter que o carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência, né, tá na família 14. O oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência, tá na família 16. E o cloro tem 7 elétrons na camada de valência, tá na família 17. Todos os elementos precisam ficar com 8 elétrons na camada de valência, exceto o caso do hélio, que fica só com 2. Então, o carbono precisa fazer 4 compartilhamentos para ficar com 8, o oxigênio precisa fazer 2 compartilhamentos para ficar com 8, e o cloro precisa fazer um compartilhamento para ficar com 8. Vamos colocar os elétrons aqui, então, em cada uma das suas camadas de valência. O carbono vai ter 4 elétrons na camada de valência, o oxigênio tem 6, o cloro vai ter 7. Cada um desses aqui é um elétron, né? E vamos representar as ligações químicas que cada um vai poder fazer. De diferentes maneiras, o carbono pode fazer as suas ligações químicas. Então, pode fazer de 1, 2, 3, 4. O oxigênio pode fazer de 1, 2 e o cloro pode fazer de uma forma. O carbono ele pode fazer 4 compartilhamentos simples, então seriam 4 ligações simples. Ele pode fazer uma ligação dupla e pode fazer 2 ligações simples, ou ele pode fazer uma ligação tripla e uma ligação simples, ou ele pode fazer 2 ligações duplas. No caso do oxigênio, ele pode fazer 2 ligações simples, ou ele pode fazer uma ligação dupla. E no caso do cloro, ele pode fazer apenas uma ligação simples. Para a gente combinar esses elementos para formar a molécula de fosfogênio, o carbono é o elemento central. Então vamos colocar aqui, o carbono é o átomo central. A combinação ideal vai ser o carbono fazendo um compartilhamento duplo, carbono fazendo um compartilhamento duplo com o oxigênio e fazendo 2 compartilhamentos simples com o cloro. Então, 2 compartilhamentos simples com cloro. Então, vamos pôr aqui o carbono. Aqui vai ficar o oxigênio. Aqui vai ficar um cloro. Aqui vai ficar o outro cloro. Então, essa vai ser a estruturação da molécula. Colocar os pares de elétrons do oxigênio e colocar os pares de elétrons do cloro. A partir daí, a gente vai determinar a geometria dessa molécula. Como que a gente vai fazer? O primeiro passo é a gente determinar o elemento central. Aqui o elemento central é o carbono, que é o átomo central. Vamos determinar o número de nuvens eletrônicas que existe nesse elemento central. Então aqui, isso aqui é chamado de uma nuvem eletrônica, isso aqui é chamado de uma nuvem eletrônica, isso aqui é chamado de uma nuvem eletrônica. Então aqui eu vou ter, na verdade, 3 nuvens eletrônicas. 3 nuvens eletrônicas.
A gente tem a tabela que nos auxilia a determinar a geometria dessa molécula. Então, primeiro eu conto o número de nuvens eletrônicas, depois o número de pares isolados, aí eu consigo achar a fórmula eletrônica do composto, a fórmula eletrônica, a geometria dos pares eletrônicos e, consequentemente, a geometria da molécula. Então, aqui a gente achou o número de nuvens eletrônicas, que são 3. Agora a gente vai encontrar o número de pares isolados. O que seriam esses pares isolados? Isso aqui, ó, são pares isolados. Só que para o átomo central, que é o carbono, não existe nenhum par isolado. Então, a quantidade de pares isolados vai ser 0. Então, eu tenho 3 nuvens eletrônicas e 0 pares isolados. Então, tenho 3 nuvens eletrônicas e 0 pares isolados. 0 par isolados. A geometria da distribuição vai ser do tipo trigonal plana. E a geometria da molécula, consequentemente, vai ser do tipo trigonal planar. Então, essa molécula aqui, a sua geometria é trigonal planar. Ou trigonal plana. Para os demais elementos, para as demais substâncias, vamos fazer. No caso do monóxido de carbono, eu tenho o carbono e eu tenho o oxigênio. Vamos ver como é que vai funcionar as ligações químicas entre o carbono e o oxigênio. O carbono faz 4 ligações. O oxigênio ele vai fazer 2 ligações. Então, o carbono ele vai ter 4 elétrons na última camada e o oxigênio vai ter 6. A forma como vai ocorrer essa ligação química, eu vou ter que fazer um emparelhamento desses pares de elétrons aqui. Então, eu vou emparelhar aqui os pares de elétrons do carbono e vou emparelhar os pares de elétrons do oxigênio. Vamos fazer o compartilhamento dos pares eletrônicos. Então, aqui vai haver um compartilhamento de par eletrônico e aqui vai haver um outro compartilhamento de par eletrônico. Observe que no caso do oxigênio, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio está estável. Agora, no caso do carbono, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono não está estável. Para estabilizar, existe uma coisa que a gente chama de ligação coordenada. Esse oxigênio ele vai compartilhar pares eletrônicos com esse carbono aqui, de forma coordenada. É como se ele emprestasse esses pares de elétrons para estabilizar o carbono. Então, vou ter o carbono, o oxigênio, e eu vou ter os pares eletrônicos do carbono compartilhado com os do oxigênio, e eu vou ter mais 2 pares eletrônicos emprestados do oxigênio aqui. Esse tipo de estruturação é chamado de ligação coordenada. Observe que nesse caso, tanto o átomo de carbono quanto o átomo de oxigênio estarão com 8 elétrons na camada de valência. Esse tipo de ligação aqui, então, vai ser uma ligação tripla, em que uma dessas ligações a gente fala que é uma ligação coordenada. Então, aqui vai ter uma ligação tripla entre o carbono e o oxigênio. Vou colocar aqui para vocês o nome dessa ligação, é chamada de ligação coordenada. Também era usualmente chamada de ligação dativa. Ligação dativa. Hoje em dia não se fala mais ligação dativa, mas é bom que em alguns livros didáticos aparece essa ligação dativa aqui. Então é bom você saber que ela existe. Então isso aqui é uma ligação coordenada ou uma ligação dativa. Para a gente poder determinar a geometria dessa molécula, vamos fazer o mesmo passo. Vamos pegar o carbono como elemento central. E vamos determinar o número de nuvens eletrônicas que existe no átomo central, que no caso aqui é o carbono.
Esse carbono ele vai ter uma nuvem eletrônica aqui e vai ter isso aqui que é uma nuvem eletrônica só. Então, mesmo tendo esse compartilhamento triplo aqui, ó, isso aqui é chamado de uma nuvem eletrônica só. Então, aqui vão ter duas nuvens eletrônicas. Então, tenho duas nuvens eletrônicas. Então, a gente olhar lá, ó, número de número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Eu vou ter duas nuvens eletrônicas ao redor do carbono. O número de pares isolados. Então, eu seguindo lá, quantos pares isolados que eu tenho? Eu tenho um par isolado. Esse aqui é um par isolado, está sozinho, ele não está fazendo ligações químicas. Então, voltando aqui, eu vou ter duas nuvens eletrônicas e um par isolado. Então, eu vou ter a geometria dos pares eletrônicos vai ser linear, a geometria da molécula também vai ser linear. Então, nesse caso aqui, a geometria da molécula é linear. Linear. Agora para a molécula de Cl2. Para a molécula de Cl2, que é o cloro, eu vou ter o cloro fazendo compartilhamento com outro cloro. Então aqui eu vou ter o cloro, 7 elétrons na última camada. Então aqui vai haver um compartilhamento entre esses dois. E aqui os outros elétrons do átomo de cloro. Então aqui vai haver um compartilhamento, uma ligação simples só. Para a gente determinar a geometria, vamos contar o número de nuvens eletrônicas. Posso pegar qualquer um dos dois cloro para chamar de átomo central. Vou pegar esse cloro aqui. Então vou ter uma nuvem eletrônica aqui, duas nuvens eletrônicas aqui, três e aqui quatro. Então são quatro nuvens eletrônicas. Agora eu vou contar quantos pares eletrônicos que estão isolados. Então, ou seja, eu achei a quantidade de nuvens eletrônicas, que são quatro nuvens eletrônicas, e vamos achar o número de pares que estão isolados. Então, eu tenho está isolado, 2, 3. Tenho três pares eletrônicos isolados. Lembrando que esse aqui está fazendo ligações químicas. Então, são três pares eletrônicos isolados. Então, aqui eu tenho para eu pegar três pares eletrônicos isolados, eu vou ter a geometria dos pares eletrônicos, vai ser tetraédrica. Essa aqui é a geometria dos pares eletrônicos. Ó, eu tenho dois, três pares eletrônicos, mas isso aqui que é a geometria da molécula. A geometria da molécula eu não considero os pares eletrônicos. Então a geometria da molécula vai ser do tipo linear. Então aqui, ó, repetindo. Aqui eu tenho a geometria dos pares eletrônicos. Então eu tenho os átomos, né, os dois átomos de cloro e os outros três pares eletrônicos que não estão fazendo a ligação química. Porém, para eu achar a geometria da molécula, eu só considero os átomos, eu não considero os pares eletrônicos. Com isso, a geometria vai ser do tipo linear. Então, a geometria dessa molécula aqui, ela é linear. Observem que tanto a molécula de Cl2 quanto a molécula de CO são chamadas de moléculas diatômicas. Diatômicas. O que são moléculas diatômicas? Formadas por dois átomos, sejam átomos iguais ou sejam átomos diferentes. Então aqui eu tenho formado por dois átomos diferentes, é o carbono e o oxigênio. Aqui eu tenho dois átomos iguais, que é o cloro. Todas as moléculas diatômicas são lineares. Então, você viu molécula é formada por dois átomos, já pode marcar que ela é linear. Então, para essa questão, a alternativa correta seria a letra E. A geometria das moléculas vai ser trigonal plana, no caso do fosfogênio,
e linear no caso do CO e no caso do Cl2. É isso.